Obrigado pelo convite. Em nome do professor Ricardo, professor Maurício Godinho, nosso decano. Cumprimento aos demais integrantes da mesa. O professor Maurício Godinho, acho que já se foi. A mim me coube cumprimentar também a professora Tereza, do Law Institute, que eu não conhecia o Instituto. A professora aqui me disse que é um Instituto novo, mas muito atuante. Meus parabéns pelos trabalhos que estão realizando. Me coloco à disposição também para ajudar de alguma forma na área de Previdência. Atualmente presido o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um tribunal administrativo acima do INSS. E lá a gente julga os recursos em 3 instâncias administrativas. Então a mim me coube falar um pouco sobre o que está acontecendo nas regras diante da PEC 06, 2019. PEC essa que, de alguma forma, de algum momento, ajudei a criar. Óbvio que não vou aqui me furtar e não dizer que muitas das regras não concordei. Enfim, estávamos ali nas mesas de construção da PEC ao lado de vários economistas, e muitos economistas com visão altamente de planilha, mercado, e aí a minha visão social, que comungam também com uma harmonia na visão do desenvolvimento econômico. Então eu fico ali na harmonia entre estados, o social liberal, lutando por questões sociais dentro da PEC, e fui voto vencido em vários critérios que eu vou apresentar para vocês agora e vou comentar alguns deles. Então, além da PEC 06, também pude fazer nascer, construir a MP 871, que é a MP das fraudes, que está para ser sancionada ainda essa semana. Vou passar aqui o primeiro slide. Isso aqui? Tá aí. Vamos lá. O professor Maurício Godinho falou dessa primeira polêmica, que é tirar todas as regras que já estão fixadas desde a Constituição de 88, tempo de contribuição, idade, e colocar tudo na lei complementar. A lei complementar que vai ser a regra da reforma previdenciária. Depois que a PEC for aprovada, tudo vai ser regulado em matéria de previdência por lei complementar. Hoje nós temos várias leis ordinárias, poucas complementares. Então, tudo ficaria por essa questão de regulação, de regulamentação por lei complementar. Só que não é bem assim. Por quê? Porque hoje, exatamente hoje, o deputado Samuel Moreira, relator da reforma, já anunciou que amanhã, quando for ler o relatório, vai tirar a questão da desconstitucionalização. Então o relatório vai vir com os critérios que estão em regras de transição ou transitória já dentro do corpo da PEC. Não vai passar apenas a ser um contexto transitório, vai sim ser um contexto ainda constitucional, que é bom para o país, para as pessoas, porque a Constituição de 88 trouxe muitas regras previdenciárias por conta da ditadura que nós vivemos, o estado de exceção, e aquele receio de perder os direitos conquistados lá atrás, que abruptamente foram repetindo os meandros de guerra aqui no país. Os direitos foram muito sancionados, foram muito seccionados, melhor dizendo, e esse temor todo fez com que o constituinte originário passasse a colocar várias regras previdenciárias dentro da Constituição. E esse temor de tirar esse regramento previdenciário vem muito por conta daquilo que foi conquistado na nossa Constituição Cidadã. Poder passar para o próximo? Basicamente é isso. A PEC 06 traz regras gerais. Como deve se comportar uma lei complementar previdenciária depois que a PEC for aprovada? Tem que ter um rol taxativo de benefícios, requisitos de elegibilidade, regras de cálculo, de reajustamento, forma de apuração, e é isso que estão criticando. Como é que a Constituição vai trazer no seu corpo só regras gerais e vai deixar então um cheque em branco para depois o parlamento vir e regulamentar o que vai ter na... Lógico que tem os requisitos mínimos já trazidos pelas regras de transição e a transitória permanente, mas enfim, o parlamento está dizendo que isso é um cheque em branco, deixar então a PEC do jeito que está, somente com regras gerais, e a lei complementar especificando é um cheque em branco.
E o que hoje, essa aqui é a matéria de hoje, ó, do Gerson Camarote e do Wilson Clava. Inclusive, até falei com eles hoje pela parte da tarde. Relatório da Previdência, seu relator vai excluir os estados e municípios do texto que vai à votação na comissão. Olha só, vai então tirar essa questão da desconstitucionalização e também tirar estados e municípios. A gente já vai comentar sobre isso, vai fazer outras retiradas, a gente já vai comentar. Por que a reforma está acontecendo? Segundo estudos do IBGE e do IPEA, o país está vivendo uma involução demográfica, ou seja, a taxa de fecundidade está diminuindo e a taxa a expectativa de vida e sobrevida das pessoas está aumentando. É a tal pirâmide demográfica, né? Em 2013 temos esse cenário de um triângulo isósceles, temos um quase trapézio em 2040, a previsão, em 2060 uma inversão, ou seja, os ativos menores, né? Quem trabalha, temos um número menor de ativos em relação aos inativos. E aí, aquela previdência bismarckiana do final do século XIX, em que você depende de massa de salários de trabalhadores para incidir contribuição previdenciária, se você não tem tanto trabalhador, como é que você tem contribuição? É mais gente recebendo benefício do que pessoas trabalhando. Aí, então, a necessidade de mudar, de alguma forma, o desenho dessa reforma previdenciária, desse estado de previdência social no Brasil. E a opção do governo federal foi fazer uma capitalização, que a gente já vai falar, e como seria isso se tivesse seguido, né, se a partir de amanhã tivesse seguido no texto, e a gente já tem informação que a capitalização também vai sair da proposta de governo através do seu relator, do deputado Samuel Moreira. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o seguinte: se alguém se perguntar quantos filhos eu tenho, por exemplo, eu vou pegar aqui alguém que eu conheço bem, a professora Annelise. Annelise, quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos sua mãe teve? 5. Então, a mãe da Annelise teve 5 filhos e a Annelise teve 2 filhos. Então, a diminuição da taxa de fecundidade, de natalidade, tem acontecido. Só você se pergunta aí. É lógico que tem exceções, tem alguém que ajuda a demografia. Por exemplo, ele tem 5 e a sua mãe teve 2, é isso? 3, então. Pois é, o professor Ricardo ajudou lá na demografia, mas é a exceção, né? É a exceção. É a exceção. A regra não é essa. E, obviamente, precisa ter uma reforma, precisa, mas nós vamos mostrar os cenários aqui, eu vou tentar ser mais ágil possível, que vai mostrar que o governo precisa, e aí eu sou crítico nesse ponto, além de fazer uma reforma, talvez não essa especificamente, com critérios mais justos de transição, etc., onde tem números, foi o que eu disse no grupo, onde tem número tem que haver transição. Se você baixa, por exemplo, 70% da aposentadoria, você faz a média das remunerações e aplica 70% hoje em dia, mais 1% a cada 12, e vai baixar para 60 mais 2, por que não fazer uma média de uma transição de 70, 69, 68, vai caindo a alíquota base inicial para aumentar, então, progressivamente a cada ano. Não aceitar o mercado espera uma reforma mais ágil, vai demorar muito tempo, e se demorar muito tempo vai perder a credibilidade, o mercado não vai responder, portanto os investimentos não vão surgir. Portanto, o período de transição precisava, segundo essas pessoas, ser curto. Infelizmente, aí, nesse tempo curto, passamos a ter injustiça, né? Vamos voltar aqui rapidamente. Perdão. Aqui. O que eu coloquei nessa tela? Eu coloquei aqui um prêmio Nobel de 2002, o Daniel Kahneman, e o William, ele não está aí, o William é um outro economista, William Nordhaus. Eles, através da teoria da incerteza, que é uma teoria desse físico, aí está aí, o Werner Heisenberg, que disse que um elétron não é possível estabelecer qual é o local exato dele naquelas camadas SPDF, lembra de química? SPDF, que você mudava o elétron de camada, não é possível estabelecer exatamente qual é o momento exato onde está, o ponto exato onde está o elétron. Alguém lembra aí da SPDF? Lembra de química? Então, o ponto exato onde está o elétron, nas camadas eletrônicas.
você não tem a certeza absoluta na física, e esse professor economista, na realidade, ele é um psicólogo que estuda economia, os efeitos do comportamento econômico, né? O homem econômico, através do cenário do comportamento humano. E ele disse o seguinte, pegou os estudos aqui do lado direito, onde tem esses itens, pegou os estudos de von Neumann e o Morgenstern, e disse o seguinte, os economistas, eles têm conhecimento de todos os custos de ação, o homem econômico é capaz de atribuir probabilidades, e você falando em probabilidades, você tem uma taxa de incerteza, né? A atribuição de possibilidades, o homem econômico ele faz as preferências como independências em relação ao que ele discrimina em tabelas, por exemplo, a pirâmide vai inverter em 2060. É uma probabilidade, sim ou não? É uma certeza? Não, nós temos aí uma taxa de incerteza. Pode ser que ocorra, pode ser que não, pode ter um boom de nascimentos, mas pode ter um boom de, infelizmente, pessoas idosas, uma epidemia e falecerem, não deixarem independentes, enfim. E ele fala desse problema do excesso de confiança em que a economia precisa ser olhada numa outra fase de Milton Friedman, da Escola de Chicago, que não é a dele, que é a fase em que a economia passa a ter diálogo com a sociologia, passa a ter diálogo com a filosofia, com a antropologia, e passa a ser não tão racional em tabelas assim. E ele venceu esse prêmio Nobel lá obviamente na academia na Suécia, mostrando que há uma incerteza na aplicação da economia e dizendo que muitas tabelas hoje apropriadas pela economia para dizer certos fenômenos no futuro podem não ser tão certas assim. Portanto, quando o governo vem e traz essa pirâmide dizendo que em 2060 nós teremos uma inversão, há um certo grau de incerteza nisso. Né? Há um certo grau de incerteza, apesar de estudos científicos do IPEA, do IBGE nesse sentido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ele aplicou a ideia das heurísticas, tanto a heurística, o que é heurística? É um estudo não racional de um comportamento, no caso econômico, para a chegada de um objetivo. Ele disse assim, heurísticas representativas e distributivas, que vão entender o seguinte, a partir do momento que você tem estudos econômicos baseados somente no comportamento racional, esse estudo passa a ser considerado incerto. E para ter uma certeza, precisa da inferência humana, algo que não é apenas lógico de tabelas. E por que eu falei tudo isso? Porque quando o governo começa a apresentar tabelas de déficit da Previdência, superávit, aí nós temos aí uma de 2018 e uma projeção de 2019, como, por exemplo, o impacto entre receitas e despesas, na realidade, despesa de um ano para outro, uma diferença de 100 bilhões de reais. Olha como está crescendo a despesa previdenciária no Brasil em relação ao regime geral, próprio, o Fundo Constitucional do DF, Forças Armadas, etc. Óbvio que o governo não conta, e aí tem que fazer aquele esforço que a Anfip faz, que é realmente, do trocadilho, é realmente real, que é a ideia de que o governo não coloca na conta, e não coloca as contribuições sociais do PIS, da COFINS, da contribuição social do lucro líquido, aquilo que é dado para a Seguridade Social de concurso de prognósticos, enfim, faz um cálculo enviesado e de difícil solução, que já foi até contestado e o governo no passado não teve como contra-argumentar contra isso. Então, é necessário refazer esse cálculo, fazer uma radiografia, é necessário que o governo faça uma tomografia computadorizada no orçamento da Seguridade para ver que ali tem muitos valores em despesas e receitas que não correspondem a uma realidade. Por quê? De despesas em face de fraude, que são pagas aos absurdos, de receitas que não são capitalizadas por conta dos grandes devedores, as sonegações, etc. Portanto, o cenário poderia ser outro se houvesse a palavrinha mágica chamada gestão. Né? E agora quem vai ser penalizado é o trabalhador, tanto do regime próprio quanto do regime geral. Essa é uma polêmica. Aqui as regras. Atualmente você tem uma aposentadoria por idade com 15 anos, não é de contribuição, é de carência. Marcelo, o que é a diferença de tempo de contribuição e carência? Carência é a regularidade, eu pago todo mês sem atraso,
Eu sou premiado porque tenho 180 meses de contribuição, porque paguei regularmente, uma a uma. E o tempo de contribuição é diferente. Eu sou estoque contributivo, nem que seja que você tenha pago tudo de uma vez. Mas há benefícios que necessitam dessa carência. E aí a proposta vem dizendo, não é mais 6560, 6562, com 20 anos não de carência, agora de tempo de contribuição. A Constituição, ela não trata sobre o fenômeno carência. A carência é um fenômeno legal. Tempo de contribuição é constitucional, ok? E aí nós não deixamos de ter a aposentadoria por tempo de contribuição. No Brasil, no Iraque, em Angola e mais uns 2, 3 países, nós temos aposentadorias por tempo de contribuição. O Brasil, então, é um dos últimos países que a pessoa pode se aposentar só por tempo e não por idade mínima. E aí a OCDE, né, e OIT, a OIT não, mas a OCDE e outros organismos começaram a questionar o Brasil por que ainda manter uma aposentadoria que não leva em consideração a idade mínima, e o governo, então, desde do último que tentou tirar, e agora vem para sepultar efetivamente a aposentadoria por tempo de contribuição, que é um cenário que faz com que as pessoas se aposentem com menos idade. A polêmica da mudança das regras da aposentadoria rural. Atualmente nós temos uma proposta de 60 homens, uma regra de 60 homens e 55 mulheres, com 15 anos de carência. Aí isso aí eu tirei da internet, dá tempo de contribuição na área de carência. E a proposta atual é que seja, então, de 60 para homem, 55 para mulher, com 20 de tempo de contribuição. E o maior problema talvez não seja esse, seja a ideia de que o trabalhador, que hoje só prova atividade rural pelas mãos, por documentos, etc., ele vai precisar provar uma contributividade que já está na Constituição, que seria contribuir pela produção rural, ou se não tiver produção rural ou pesca artesanal, ele vai precisar provar, vai precisar contribuir R$600 por ano para a sua família, R$50 por mês, para que aquela família rural tenha direito ao benefício. Mas a pressão da bancada ruralista é enorme. Tanto é que hoje o relator disse que a proposta que ele vai fazer de relatório, que vai ler amanhã, vai retirar, olha lá, ficam acordados que exclusão da aposentadoria rural da PEC vai manter as regras atuais. Então ele vai provar a contributividade pela produção, e se não tiver, é pela atividade rural mesmo, e acabou. Pela pressão que se tem, muito se fala em relação à questão da hipossuficiência do rural, etc., e isso assusta um pouco, porque quando você não tem contributividade nenhuma do rural, apesar de que é um povo sofrido, são os que nos alimentam, né? Que na realidade levam os nossos alimentos à mesa, mas deixar de ter qualquer tipo de contributividade, num outro cenário, um viés mais econômico, entrando ali naquela harmonia que eu disse, é você deixar esse benefício com natureza assistencial. E o rombo disso é enorme. Alguém vai pagar essa conta, né? Alguém está pagando esses benefícios rurais. Obviamente que tem 2 pesos e 2 medidas. Precisa analisar os 2 aspectos da fragilidade desse tipo de segurado. E não é uma conta muito fácil de fechar. A remuneração do BPC, veja, não é que a PEC eliminou o benefício de prestação continuada da LOAS do deficiente. Não, pelo contrário. A 8742 de 93 manteve isso. O que está alterando é o BPC para as pessoas com 65 anos, que agora, para quem quiser receber o benefício de prestação continuada, vai precisar ter 70 anos. Então você pode entrar por 2 túneis, ou o túnel verde ou o túnel cinza. Se você optar pelo cinza, você pode, então, a partir dos 60 anos, receber R$400, e esse é um benefício assistencial, mas é pouco. Mas não tinha nada, né? Não tinha nada. 60 anos, se você não tem contribuição, você recebe alguma coisa? Não. Então, R$400, ali está repetindo 400, mas provavelmente vai mudar para 650, enfim, até chegar no salário mínimo, somente aos 70 anos. E se você fizer a opção pela regra verde, ou seja, não quero receber os R$400 com 60 anos, você então passa a receber o salário mínimo aos 65. Então eu deixo de receber os 400 e passo a ter o salário mínimo aos 65.
É muito questionado isso por conta do baixo valor de R$400. Eu já tive alunos que já até disseram, professor, então é melhor não dar. Tira isso aí, de 400 é baixo. Eu concordo. Eu conheço muitas pessoas que vivem do Bolsa Família com 80, com 100 e pouco, nos rincões do Nordeste brasileiro. E dar 400 aos 60 anos talvez seja alguma coisa. É a tal da fásica, né? Aposentadoria, benefício assistencial fásico. E outra novidade, acabou de dizer hoje que vai tirar essa regra e vai manter as regras atuais. No 65, homem e mulher, essa questão do fásico não vai ter mais, está mantido hoje, sempre esteve mantido do deficiente, porque precisa fazer perícia, não tem nada a ver com esse BPC do idoso aos 65. O valor dos benefícios, o professor Maurício Godinho já falou, a média não é das contribuições, a média é das 80% maiores remunerações. De novo, tirei isso da internet, mas é uma média de 80% maiores remunerações, salários de contribuição. Esse é um erro muito comum, as pessoas acharem que o benefício é a média das contribuições, é a média das remunerações, daquilo que é base remuneratória, tudo bem? Hoje em dia, na aposentadoria por tempo de contribuição é 100% dessa média, na por idade é 70% mais 1% que você adquire a cada 12 meses de contribuição. Isso vai mudar. Como o professor Maurício falou, olha, então nós não temos mais a aposentadoria por tempos, uma híbrida, né, de idade e tempo, e a média vai ser assim, 60% você já tem, desde que você tenha 2% a mais dos 20. Eu fiz 20 anos de contribuição, beleza. Quanto tempo eu tenho a mais de 20? Nada. Você vai ter só 60% da média. Eu tenho 21, vai ter 62. Então, a cada ano que tem acima de 20, você aumenta 2%. Quanto que eu vou conseguir, então, para 100%? Preciso de 40 anos de contribuição para atingir, ou seja, se com 20 eu já tenho 60, mais 20, 20 vezes 2, 40, 40 mais 60, 100%. Obviamente que é um tempo muito exaustivo, né? 40 anos, você está partindo do princípio que a pessoa com 30 na idade tem 100%, 30 anos de contribuição, já tem 100%, e na aposentadoria por tempo, 35 homem e 30 mulher, você está dando um salto do homem de 5 à mulher de 10, por isso que o professor Maurício falou. A mulher está sendo penalizada, porque para ela ter 100% da média, ela precisa ter 30 anos de contribuição, agora vai precisar ter 40. Então o homem subiu 5 anos de tempo de contribuição a mais, para ter 100% da média, a mulher 10 anos. Olha que penalização, eu fiquei quase doente por conta disso quando eu estava discutindo a reforma. Mas tem um lado bom que pouca gente está falando. Se você passar dos 40 anos de contribuição, mas é trabalhar a vida inteira. Mas quem começou a trabalhar cedo, com, 16 anos, que é a idade mínima aí para ser segurado, salvo aprendiz, você com 40 anos está com 56. Se você passar dos 40 anos de contribuição, você pode ter mais de 100% do benefício, podendo chegar a 110%. 110%, a 2% com 41, seriam 102. 104, 106, 108, 110. Com 45 anos de contribuição, você pode ter 110% da média, 10% a mais. Não, se começou a trabalhar, você não morreu, né? Se começou a trabalhar como eu, com 16 anos, vai estar com 61. Não morreu. Espero que não, né? A pensão por morte, que já foi falado, 50% mais 10, cada dependente era 100%. O problema maior é que pode ser menor que um salário mínimo. E o grande óbice que vai ter hoje no Congresso é debater sobre por que uma pensão por morte vai poder ser menor que um salário mínimo. Sendo que, em regra, o atual cenário não pode ter um benefício menor que um salário mínimo. A acumulação de benefícios é a coisa mais louca que eu já vi. Você tem, por exemplo, eu já vou logo por exemplo, uma aposentadoria, sei lá, essa é de servidor, né? Mas também vale com os números menores para o regime geral. Você tem uma aposentadoria de R$ 11.500, seu marido morreu, deixou uma pensão de 12,5, mas tem uma pensão de militar aí, por exemplo, seu filho não casado, e você acabou tendo esse benefício, vai acumular os 3? Hoje poderia ser possível? Poderia. Mas você pega o maior benefício e passa a ter valores percentuais dos menores. Ou seja, no que é até um salário mínimo, você tem 80% disso.
de um salário mínimo até 1996, você tem 60% disso. E assim vai até fazer um somatório, você receberia 31 mil atualmente e vai receber, então, com maior 12,5, mais o somatório dos dois outros, que vai dar então 16.492, para evitar então que tenham grandes acumulações de benefícios. Aqui então as regras do regime geral, que temos então uma diferença para professor 60 anos, olha, sem diferença de gênero, imagina, por que o professor não pode ter diferença de gênero, uma idade menor, né? E agora, com a regra com que o relator disse hoje, vai abaixar 57 para homem e 55 para mulher, vai diferenciar isso. Estou terminando, professor Ricardo. A transição, então, do regime próprio, só tem uma, por enquanto, que é a acumulação de pontos. Você precisa somar os pontos da sua idade com o tempo de contribuição para poder fazer uma transição. É a única transição que tem para o regime dos servidores. Para os demais trabalhadores da iniciativa privada, né, tem outra que é um pedágio de 50%, outra de 6 meses, mas enfim, os servidores estão batalhando para ter uma outra transição, que seria um pedágio. E o relator já disse hoje que vai pôr um pedágio para o servidor de 100% do que falta ele aposentar. Eu estou faltando 2 anos para aposentar, 2 anos de contribuição. Então paga mais 2 anos e aposenta para não esperar os 65, 62. Por que isso? Porque para ter a paridade e integralidade, o servidor que entrou antes da emenda 41 vai precisar esperar 65 anos homem e 62 mulheres, e os servidores que entraram antes da emenda 41 estão desesperados com isso. Porque eu que já tenho direito à paridade e integralidade pela emenda 41, agora vem uma nova reforma, óbvio, não tem direito adquirido ao regime, né? E aí passa a ter que esperar a idade e estão todos loucos com isso, talvez mude também. Bom, aqui os policiais vão passar, aqui o impacto de 1 bilhão que o governo fala que pretende economizar com isso, agora com essas retiradas não vai mais ter isso. Aposentadorias, olha só como é que está, muita gente acha que os detentores de mandato eletivo, eles se aposentam com 2 mandatos, né? Isso acabou em 97, eles perseguem basicamente as mesmas regras dos servidores públicos, e agora vão ter uma igualdade de idade mínima, 65, 62, só que com pedágio de 30. E no regime geral o pedágio é de 50%. Mas para eles o pedágio vai ser só de 30%, para os militares o pedágiozinho só de 17%. Tudo bem? Capitalização, como já foi dito, é uma polêmica. O principal problema, veja aqui o inciso 7º, é o que aconteceu no Chile. Olha só o problema que é um cheque em branco e perigosíssimo, possibilidade de contribuições patronais. Tem que ser obrigatoriedade. Por quê? Porque no Chile, quando eles implementaram a previdência privada, estava lá possível. Ou seja, as leis não vieram dizendo que era obrigatoriedade do empregador recolher a contribuição patronal, só houve contribuição dos trabalhadores e a Previdência do Chile não aguentou o impacto da crise de 2008 e começou a quebrar. Ou seja, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver as revoltas dos chilenos dizendo ou a volta da Previdência Pública, de repartição simples, ou pelo menos a contribuição dos patrões. Por colocar a possibilidade é um risco danado. Você também fiquei muito bravo e nervoso com isso. Só que o relator hoje já disse que vai excluir a capitalização como uma forma de previdência, então não teremos uma nova previdência no Brasil. Aí, para finalizar, os municípios que estão sendo retirados da reforma como os estados, vejam a situação lamentável. 4.896 municípios com déficit previdenciário, dos quase 5.600. Retirar os municípios, não dar um regramento mínimo para eles, é quase um suicídio. Eles já estão indo para a cova. Você retirar os municípios dos estados sem um regramento mínimo constitucional federal, eu acho muito complicado. Mas, enfim, anuncia-se a retirada. Aí está, no Chile, veja os últimos 2 traços, Chile e Coreia são os países em que os idosos estão se suicidando por conta de vários fatores. Obviamente o maior é porque o benefício deles caiu porque a previdência de capitalização.
não chega a dar um salário mínimo. No Chile disse que se envergonham de pedir valores para os seus filhos, porque o seu benefício é pouco. Na Coreia se sentem envergonhados por si só, por ter um benefício muito pequeno, e a taxa de suicídio nesses dois países, onde a capitalização é a regra, está aumentando a cada ano. O modelo pioneiro de previdência privada adotado do Chile enfrenta a crise, já não é de hoje. Na Coreia, veja só o número de pessoas que estão ali nas ruas, né, pedindo esmola. Apesar da Coreia do Sul ser um país rico, as pessoas estão indo pedir esmola porque é um país onde a capitalização foi implementada. Aqui para falar rapidamente, são as tarefas, lição de casa que o governo deve fazer. Começou com a MP das fraudes, só que infelizmente 143 bi por ano é o número mínimo, né? Hoje já está em 189. Imaginem, o INSS paga 650 bilhões de reais por ano em benefício. 1/3 disso é fraude. A nossa MP da fraude, ela só tem o condão de combater no que está escrito em 10 a 20 bilhões. E esse é o artigo da MP que, se for implementado de fato, ou seja, cruzar sistemas, os sistemas de governo não se falam, e ainda não estão se falando, e a minha luta é essa, para que se fale, nós vamos economizar 189 bilhões de reais por ano em benefícios fraudulentos. Nós precisamos, então, de cruzamento de sistemas, ok? Algo que só está no papel hoje. O Brasil deixou de arrecadar mais de 345 bi de sonegação. Os grandes devedores estão aí, em bilhões. Várias empresas conhecidíssimas. Maiores gastos em desonerações. Em 2019 ainda continuam, obviamente, precisa mudar isso. Muitas desonerações simples, imposto de renda, Zona Franca de Manaus, filantrópicos, etc. E o país precisa acelerar. Essa aqui é a tela final, professor Ricardo. O país precisa acelerar tanto quanto a reforma, também essas lições de casa. Combater a sonegação, combater fraude, porque a aceleração grande que nós estamos vendo por enquanto é só da reforma da Previdência. Ok? Se essa foto fosse apenas uma foto que está dizendo aqui, está aqui o planejamento para combater as fraudes e sonegação, bateríamos palma também, né? Mas o único texto entregue ali foi em relação à reforma, e isso que a gente se ressente bastante. Tá bom, professor? Ricardo, peço perdão pelo avançar da hora e agradeço. Obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo, que traz aí uma apresentação detalhada